Vamos ver no nosso site um pouco mais sobre essa campanha na Venezuela, o que cerca toda essa campanha. Drones, filme e horas na TV, a onipresença de Nicolás Maduro durante essa campanha. A gente vem falando sobre praticamente Maduro o tempo todo, né, fazendo exposição e defendendo a permanência dele no poder, e para isso utiliza drones, luzes para desenhar o rosto dele próprio, do Nicolás Maduro, no céu quando está à noite em Maracaibo, antiga capital do petróleo lá da Venezuela, castigada pelo racionamento de eletricidade, num dos eventos de campanha do presidente atual, né, do ditador da Venezuela, na corrida para as eleições de 28 de julho. A imagem do governante é praticamente onipresente. Ele aparece na televisão, no rádio, outdoors, por causa do rádio em voz, né, murais, pedágios, ambulâncias, propaganda no YouTube, vários vídeos na plataforma TikTok, né, no aplicativo. A figura dele, regular na paisagem cotidiana, se multiplicou na busca de um terceiro mandato que o projetaria para 18 anos no comando do país. O Maduro se vende como um líder falante, só que forte. Ele dança num jipe das Forças Armadas, numa parada do comício, diz que está ativando o botão no evento em Caracas. Tem 61 anos, se descreve como um galo pinto, um ícone que ele usa para minimizar o principal oponente, o diplomata Edmundo González, que está concorrendo pela principal coalizão de oposição diante da impossibilidade da Maria Corina concorrer, favorita nas pesquisas, mas desqualificada por conta de uma sanção. Uma gargalhada pode ser ouvida ao fundo nos discursos, e várias canções de campanha fazem alusão às sangrentas brigas de galo da tradição venezuelana. A presença de Maduro é uma constante na televisão estatal. O sinal define a agenda, com inúmeras transmissões por dia de sua peregrinação pela Venezuela. O presidente, que foi motorista de ônibus na juventude, muitas vezes aparece ao volante de uma caminhonete enquanto conversa com a esposa, Cília Flores, e autoridades, como se estivesse estrelando um reality show. Também teve um filme sobre a vida dele que estreou lá na Venezuela, né? A imprensa denuncia o bloqueio de sites de notícias em uma Venezuela onde mais de 400 meios de comunicação foram fechados em 25 anos de governos chavistas. A desinformação também é uma arma, as chamadas fake news, né? Mentiras. Maduro, enquanto isso, recicla promessas e reinaugura obras, ao mesmo tempo em que se proclama o único que garante a paz. Ele chama González de fraco, fazendo alusão aos seus 74 anos de idade. Ele fala o seguinte: vocês querem um presidente fraco, sem energia? Aqui está seu galo pinto. Bom, parece muito o discurso que a gente já ouviu por aqui, né? Nos Estados Unidos há pouco tempo, na campanha norte-americana, enquanto o Biden não retirou a sua candidatura. Fazer o seguinte, vamos trazer uma professora aqui que vai nos ajudar a entender esse contexto internacional. Está conosco para discutir as eleições na Venezuela a professora Carolina Pedroso, da Unifesp. Professora, bem-vinda, boa tarde. E aí, diante disso tudo, né, qual a probabilidade de haver um processo minimamente democrático, tendo em vista que os opositores já foram afastados, mas desde, enfim, que isso aconteceu, daqui para frente, né, de que os votos sejam contados da maneira correta e que haja uma transição, no caso de uma vitória da oposição. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham, Thales, Ricardo Couto, um prazer estar aqui com vocês. É uma situação realmente complexa, né? Acho que os comentários anteriores, de certa forma, já deram um bom panorama para a gente compreender o tamanho do problema que está aqui do nosso lado, né? Bom, pelo que eu conheço do sistema eleitoral venezuelano, o grande nó não é exatamente a contagem dos votos em si, né? É um sistema eletrônico, é um sistema que tem essa dupla checagem, né, como foi dito na reportagem. Então, a pessoa deposita o voto na urna eletrônica, sai o comprovante do voto, esse comprovante é depositado na urna física. Então, tem que dar um match, né? As informações têm que estar ali completamente iguais do que está na urna eletrônica, do que está na urna física. Qual que é o grande problema da eleição, de qualquer eleição na Venezuela? É o caminho até o voto. É um voto que não é obrigatório, então isso faz com que ambas as partes, aí a gente estamos falando dos dois principais candidatos, né, precisem mobilizar suas bases. Isso explica também todo esse movimento agora do Maduro, né, pela projeção da sua figura, de tentar se reaproximar, enfim, das bases chavistas que estavam muito ressentidas, né? Vocês imaginem que é um país que vive há mais de 10 anos uma crise muito profunda, não só econômica, social, migratória, enfim.
Então, também precisa remobilizar as próprias bases chavistas. A oposição tem feito o mesmo, e a Maria Corina, nesse sentido, é a grande figura. De fato, ela é uma figura muito chamativa, ela é uma figura muito carismática. É ela quem, efetivamente, se a oposição ganhar e conseguir passar por esses 6 meses de transição, vai governar, né? Mesmo ela sendo inelegível, a gente sabe que é ela quem está dando as cartas do jogo. O Edmundo Gonçalves não seria pouco a gente dizer que ele é um candidato fantoche, né? Ele é um candidato que foi possível de ser habilitado, mas certamente não será ele quem governará nesse cenário, né? Então, o grande problema não é o voto em si, o grande problema é chegar até o dia da votação, né? Então, o que pode acontecer? Coisas que foram verificadas, por exemplo, na última eleição do Maduro em 2019, que foi dificuldade dos eleitores de acessar os centros de votação. Durante o processo da campanha eleitoral, interferências dos agentes públicos, que estão ali na ponta das políticas públicas, no sentido de, olha, você precisa se registrar para votar, se você não votar, você não vai receber a CLAP. A CLAP é a cesta básica que os venezuelanos recebem desde que começou esse período de carestia, de falta de produtos. E aí é difícil, porque por mais que a observação internacional seja muito importante, e aqui abro um parênteses, é uma pena que o TSE não vai estar ali para exatamente fazer essa observação mais técnica, né, do processo, mas ela é muito importante. Enfim, a observação internacional vai acontecer com outros organismos participando, mas muitas vezes ela não consegue capturar exatamente essas possibilidades de interferência da escolha do eleitor. Não é o momento do voto em si, que é o que os observadores normalmente olham. Eles chegam alguns dias antes, né, olham como é que estão os centros de votação, como é que é o processo e tal, mas não conseguem capturar esse momento que está acontecendo agora, que aconteceu nas últimas semanas, né? E não podemos esquecer de um outro elemento também que já foi falado aqui, que é exatamente o fato de que quem sustenta o Maduro, ele conseguiu, com tantas dificuldades que ele precisou enfrentar, seja econômica, seja dos bloqueios internacionais, seja da pressão nas ruas. Quem se lembra de 2014, os venezuelanos não saíam das ruas protestando contra ele. Quem segura o governo dele são os militares, né? Então, a população, sob essa possibilidade, né, de ter os militares ali apoiando um candidato, é difícil também a gente ter certeza se as pessoas vão ter coragem de sair às ruas e depositar o voto na oposição. Então, essa também é a dificuldade das pesquisas de opinião na Venezuela, as pesquisas de voto, né, porque as pessoas podem dizer que tendem a votar no González Urrutia, mas no dia não saem para votar, né? Então, às vezes, a gente encontra essa dificuldade.